Convidamos aí a doutora Débora Duprá para também poder contribuir um pouco nesse evento. Que é uma honra, doutora. Fique à vontade aí no seu tempo. Muito obrigada, Heber. Obrigada, Rodrigo. Quero agradecer muito a Adriana pelo convite, pela generosidade do convite, por me permitir estar aqui nessa mesa agora com ela, com o professor Mauro. É um prazer. Eu não sei se todas as pessoas sabem, eu ingressei no Ministério Público em 1987, antes da Constituição, portanto, de 88, mas já trabalhando imediatamente com a questão indígena, num primeiro momento. E é curioso que o meu primeiro caso, em que eu entrei com a primeira ação judicial, era o território Yanomami. Havia já o uso de uma ferramenta ambiental para descaracterizar a territorialidade desse povo. Tinha sido criada, num decreto do então presidente Sarney, uma floresta nacional no meio do território Yanomami, e as comunidades tinham sido divididas em ilhas. Depois, enfim, com o passar do tempo, trabalhando na sequência com quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais, essa ferramenta ambiental, ela começa a ser utilizada de uma maneira intensa para desterritorializar, né, para expulsar pessoas de seus territórios e para criminalizar. E aí eu pego quebradeiras de Babaçu, do Maranhão, Piauí, Tocantins, você pega apanhadoras de Sempre Viva, de Minas Gerais, quilombolas em Rondônia, tem um universo, pomeranos no Espírito Santo, que vão ser expulsos pela criação de unidades de conservação. E também vão começar a sofrer um processo intenso de criminalização. Várias lideranças são, enfim, colocadas com processos criminais, com processos de improbidade administrativa. Nesse contexto é que eu vou conhecer também a Jureia, vou conhecer o Dauro, é a primeira pessoa que eu conheço da Jureia, e, enfim, uma outra situação que eu começo, então, a verificar é que mesmo as comunidades que têm direitos territoriais assegurados, elas estão presas, as suas territorialidades estão presas à lógica ambiental, né? Isso sempre me deu um incômodo absurdo em pensar que, como uma Constituição que emancipa grupos e pessoas, ela coloca alguns grupos reféns de uma lógica estranha a eles. E só foi muito recentemente, quando foram comemorados os 30 anos da Constituição, que eu fui convidada por um conjunto de entidades, principalmente ambientalistas, para discutir a Constituição, os 30 anos da Constituição Socioambiental. E aí eu resolvi provocar, né? Eu resolvi provocar porque eu falei, olha, eu sempre trabalhei com a questão ambiental sendo uma inimiga, né? Vamos ter clareza a respeito disso. Mas temos que pensar se isso é uma lógica da Constituição ou isso é uma disfuncionalidade da Constituição. E essa é uma reflexão minha que eu faço. O movimento ambientalista ele surge no Brasil num período da redemocratização muito inspirado pelo movimento norte-americano e também da Austrália, Nova Zelândia, que é o da criação das unidades de conservação livre de pessoas, né? A ideia dos parques, dos locais ou de visitação ou os locais de preservação da biodiversidade. No entanto, a Constituição de 1988, ela é inserida numa lógica da América Latina absolutamente diferente, né? Ela é uma Constituição em que o movimento indígena e o movimento de povos da América Latina têm um protagonismo muito grande e vão reivindicar os direitos da Pachamama, né? Da Mãe Natureza. E, então, o modelo que surge com a Constituição de 1988 é um modelo necessariamente socioambiental, em que o meio ambiente ele só existe pela lógica das pessoas, a partir das pessoas.
Por quê? Porque se nós temos uma Constituição que vai privilegiar a dignidade da pessoa humana como princípio central e o pluralismo de modos de vida como outro princípio central, a proteção ao meio ambiente, ela decorre da lógica de que, para alguns grupos formadores da sociedade nacional, a divisão entre natureza e gente, ela é absolutamente artificial e foi construída como uma relação de dominação, né? Então, nesse sentido de proteção de muitas visões de mundo, é que nós vamos ter uma relação ética com todos os grupos, inclusive aqueles para os quais a nossa separação de cultura e natureza é artificial, e vamos ter todos nós, todas as pessoas, uma relação ética também com o meio ambiente, né? Essa é a lógica da Constituição, que nasce com a valorização desses espaços que tem uma conformação diferente da sociedade de grande formato. No entanto, logo depois que a Constituição é promulgada e tem um dispositivo específico que determina a criação de unidades de conservação, vão procurar essas unidades de conservação, já que nós temos espaços que mereçam ser protegidos. Obviamente que no modelo de economia que avança sobre recursos naturais, que é o modelo que nós temos desde a colonização do Brasil, né? Lembrando que os portugueses chegaram aqui e colocaram sob extinção o pau-brasil, depois os ciclos econômicos, todos eles, do ouro, da cana-de-açúcar, da mineração, enfim, da mineração, todos eles avançando sobre recursos naturais, né? Então, enfim, era preciso, portanto, romper com esse modelo e assegurar, portanto, o pluralismo dos modos de vida. Desculpa, eu me perdi aqui rapidamente. Quando vem a lei do SNUC, né, criando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, eles, obviamente, vão criar unidades de conservação de proteção integral onde tinha gente. Porque, diante desse modelo da máxima exploração, nós só temos lugares ambientalmente a serem protegidos porque foram cuidados por grupos que se orientavam por uma lógica diferente da lógica colonial, né? Então, só houve possibilidade de ter biomas íntegros porque havia gente lá dentro protegendo. Não foram os duendes e as fadas que protegeram o que nós temos de mata, de cerrado, de biomas nesse país. Então, nós começamos com uma lei, a lei do SNUC, rompendo absolutamente a lógica socioambiental, que é a lógica da Constituição. Uma justiça ambiental feita de maneira absolutamente covarde. E quando eu falo em justiça ambiental, eu falo nesse aparato estatal para proteger o meio ambiente, que criminalizava uma quebradeira que, de repente, fazia um carvão para vender, porque não estava tendo meios de sobrevivência, porque sua territorialidade não estava garantida, e, ao lado dela, um empreendimento de enorme impacto ambiental sendo aclamado e reverenciado pelos poderes estatais. O turismo predatório chegando em larga escala nas comunidades do litoral, avançando fortemente sobre seus territórios, e essas comunidades sendo criminalizadas pela coleta do palmito. Isso teve muito em Mata Atlântica, enfim. Então, o que nós temos é que recuperar muito, tanto na justiça ambiental, na concepção do Estado, como no próprio movimento ambientalista, essa noção de que não existe, na concepção da Constituição brasileira, do movimento constitucional latino-americano, uma possibilidade de meio ambiente livre de pessoas, né? Nós temos, sim, pessoas que guardaram esses espaços e que merecem ter as suas territorialidades reconhecidas fora de qualquer lógica ambiental. Não faria sentido que nós tivéssemos, como eu disse, uma Constituição que emancipa povos, que é uma Convenção 69, que garante a autonomia dos povos, e eles fossem reféns de modos de organização de institutos estaduais ou federais de proteção ao meio ambiente.
quero fazer aqui uma crítica, né, do movimento ambientalista, inclusive de movimentos ambientalistas, há vários diferentes entre si, mas hoje há um forte apelo, né, nessa devastação que vivemos no governo atual, um forte apelo à questão um forte apelo à economia responsável. Ou seja, há ainda um ranço de apego ao capitalismo, aquilo que ele tem de mais perverso, que é a hiperacumulação, em detrimento das pessoas, né? Das pessoas que estão ali e das pessoas que tornaram esses ambientes possíveis. Nós não podemos ter, sem essas pessoas, sem essas comunidades, qualquer viabilidade ambiental, porque o capital ele avança, ele é predatório. Não tem jeito, não tem jeito. Ele pode ter algumas maquiagens, alguns cosméticos que o tornam, às vezes, mais interessante e mais responsável, mas, rigorosamente, se ele não for contido, ele destrói. A respeito dos fenômenos que aconteceram no ano passado, eu quero chamar a atenção para dois aspectos que estão na decisão judicial que me parecem extremamente importantes. Um é a história do cadastro, né? O cadastro ele é outro instrumento que os grupos, as comunidades, os povos têm que recuperar e ter o protagonismo da formação desses cadastros e da análise crítica desses cadastros. Os cadastros eles foram, historicamente, produto de dominação e de exclusão de direitos. Por quê? Eles são feitos pelo poder, eles arrolam o número de pessoas, as famílias que lá estão num determinado momento histórico e tiram aquela fotografia daquele momento como se ela fosse imutável e seguisse eternamente naquele lugar, sem nenhuma alteração. Isso eu vi, gente, na Jureia, eu vi em comunidade quilombola em Alcântara, eu vi em comunidade quilombola na Bahia. Por quê? A ideia é que essas pessoas elas vão ficar ali e só elas têm direito. Só que qualquer comunidade ela vai se reproduzindo ao longo do tempo. Ela vai gerando filhos, netos, ela vai expandindo e as suas territorialidades também vão sendo alteradas. Então, o cadastro que fica imóvel ao longo do tempo, ele não reflete a realidade do grupo. Pelo contrário, ele coloniza o grupo na sua possibilidade de expansão, na sua possibilidade de vida, né? E ele tem uma outra lógica perversa, que é essa ideia essencialista da tradicionalidade, como se a tradicionalidade ela fosse algo que estivesse no passado e acabasse, ele tivesse que manter uma imutabilidade até o presente. Isso não é tradição. Né? Tradição é algo que vai constantemente sendo renovada pelos olhares das novas gerações, pelos pensamentos das novas gerações, sem perder, obviamente, o vínculo histórico com o passado, mas que sofre alterações ao longo do tempo. Né? Eu sou o quê fazendo uso dessa tela? Há 40 anos eu não fazia. Isso me transformou em alguma, em termos de componente de um coletivo, em algo diferente. O meu coletivo se desorientou porque, de repente, eu faço uso dessa tela. Os caiçaras e as caiçaras da Jureia não são mais caiçaras porque fazem uso dessa tela. Isso é uma noção absolutamente equivocada do que seja o tradicional. Né? O tradicional ele existe no presente, ele não é um resíduo imóvel do passado. Então, é preciso recuperar essa ideia. E, por fim, a ideia da autotutela do Estado, que foi usada para a destruição das casas. A autotutela do Estado, e aí para quem é do direito, ela é uma concepção pré-Constituição de 1988, própria do direito administrativo, que, enfim, tinha um dogma que o interesse público é o principal interesse a ser protegido. Então, o Estado, os poderes públicos, eles têm possibilidade de reagir imediatamente a qualquer fato. Essa autotutela do Estado, ela está principalmente, ela precisa ser, se ela ainda existe, ela precisa ser absolutamente reconfigurada. Por quê?
pela Constituição de 1988, não existe mais um interesse público do Estado superior aos direitos fundamentais, aos direitos coletivos, né? Pelo contrário, a Constituição determina que o Estado responda pelos atos e pelas lesões que ele provoque a direitos das pessoas, né? Há um outro princípio constitucional que ninguém pode ser privado de bens ou direitos sem o devido processo legal. Então, a possibilidade do Estado atuar suprimindo direitos sem recurso ao Poder Judiciário é uma possibilidade muito remota, excepcionalíssima, numa situação, digamos, de perecimento, enfim, em que esteja em jogo um direito indiscutível do Estado e que, se ele não agir rapidamente, ele perde esse direito. Então, não era a situação e, portanto, foi mais uma das iniciativas do poder público, fazendo uso da ferramenta ambiental para neutralizar lutas por territorialidade, lutas por existências e por modos de vida que, enfim, são simplesmente diferentes. Eu espero que, enfim, eu me coloco absolutamente à disposição dos moradores da Jureia para ajudar no que for preciso, mas quero confessar a vocês que essa covardia que aconteceu no ano passado, e de que vocês são vítimas desde a criação do mosaico da Jureia, é um modelo que se reproduz em outros grupos e outras comunidades, com a mesma perversidade, com a mesma violência e com a mesma lógica. Então, a resistência de vocês é um exemplo também para a resistência de outros grupos. E é muito necessário, eu acho, convocar as entidades ambientais a repensarem esse modelo de proteção ambiental livre de pessoas. Muito obrigada. E também estou à disposição. Muito obrigado, doutora Débora, pela excelente fala e muito articulada com o que a gente vem discutindo aqui há muitos anos e com os fatos recentes também sobre os caiçaras. Então, agora